A Nintendo tem uma habilidade singular em escrever histórias extremamente interessantes. Existem histórias, por exemplo, da Sombra do Herói, que não cumpriu o seu maior sonho de passar o seu conhecimento e viveu na amargura em Twilight Princess. Existem histórias intimistas e trágicas, como a ilha de Corrolight Island em Link Awakening. E claro, existe o melhor Zelda em questão de histórias obscuras, Majora's Mask. Há histórias de guerras, de monstros, de reinos perdidos, mas algumas histórias falam de algo muito mais difícil de se enfrentar: o tempo. E como muitos sabem, o tempo é uma das verdades mais assustadoras. Ele passa para ricos e para pobres, para jovens e para velhos. Ele escorre entre os dedos em um amor inevitável, a história de Anju e Kafei. É um dos ápices narrativos de todos os The Legend of Zelda. Uma sidequest que parece que não tem nada tão importante: o filho do prefeito desaparecido, uma noiva deixada e abandonada no altar, e uma criança estranha de cabelos azulados e arroxeados perdida por aí. É uma armadilha narrativa para uma das histórias mais absurdas que a Nintendo já fez, a tragédia de Anju e Kafei. Se você já jogou o Zelda Majora's Mask, você já conhece a história básica. O Link vai chegar em Termina ou Termina porque ela está sendo amaldiçoada pelo Skull Kid, que está com a máscara de Majora. Se Termina é um universo paralelo ou um construto da Majora, não iremos focar nesse vídeo, já fiz um vídeo só sobre isso. Mas independente de real ou não, a lua estava de fato caindo e destruiria o mundo. Enquanto a cidade entrava em pânico, famílias se separaram e o medo tomou conta de Termina. E duas pessoas viviam já uma tragédia silenciosa. Apenas dois corações tentando encontrar um final feliz: Anju e Kafei. Então, se você gosta de Zelda, já senta o dedo no like, porque deu um trabalho escrever esse roteiro sobre a história deles. E agora temos membros no canal. O valor é o mais baixo que o YouTube permite, é só para você ajudar o canal, é só uma forcinha se você quiser ajudar, obviamente. Você terá direito a vídeos antecipados e algumas lives específicas que eu vou fazer e deixar o chat para membros. Ajuda demais. Poucos Zeldas, ou na verdade poucos jogos, trabalham o luto, a perda e a desesperança de forma tão profunda como o Zelda Majora's Mask. Desde o primeiro momento que Link pisa em Termina, só existe uma verdade impossível de se ignorar, e mesmo assim há pessoas que estão em negação. A lua está caindo. Qualquer pessoa minimamente perceptiva veria que ela está se aproximando, de forma lenta, pesada, como uma sentença inevitável. E ainda assim há pessoas que estão negando esta verdade. Outros já abraçaram a desesperança. E alguns tentam fazer o melhor com essa situação, ajudando o herói da forma que podem para que ele possa salvar aquele mundo. E é estranho pensar que a maioria das pessoas só aceitaria o fim de forma apática, continuam trabalhando, vendendo e vivendo. Porque às vezes aceitar a realidade é mais doloroso do que negá-la. E mesmo com o mundo acabando, ainda há dor de cenários particulares. A história de Anju: ela trabalha na pousada, a Stockpot. Todos os dias ela atende os hóspedes, organiza reservas e é uma pessoa muito amável, tanto no jogo quanto no mangá de Zelda. Lembrando que são multiversos separados. Os jogos são canônicos entre si e os mangás são canônicos entre si. Mas a emoção e os sentimentos da personagem têm muito a ver nas duas versões, no jogo e no mangá. Ela é uma pessoa amável, e o mundo sendo destruído não mudaria sua natureza. É estranho pensar que ela é a contraparte da Cucu-Lady de Ocarina of Time, uma personagem completamente qualquer coisa no jogo anterior, se torna uma das personagens mais interessantes deste mundo. Porque, apesar da ausência, do vazio, que ela deveria estar se preparando para se casar, Kafei sumiu. O rapaz que ela amava desapareceu, sem explicação, sem despedida, sem promessas, sem nada. A maioria achava que ele fugiu, que ele não queria se casar, mas não era essa a verdade. Mas existe algo profundamente humano em continuar esperando numa mensagem, esperar que alguém vai voltar para casa, esperar uma resposta ainda que ela não venha. Quer seja por um parente que está com uma doença, ou um filho que saiu de casa para trabalhar. Há algo extremamente humano na perda. Na verdade, há poucas coisas realmente tão humanas quanto a perda, porque os animais ficam tristes, mas esquecem. Nós, quando alguém marca nossos corações, nós nunca esquecemos de verdade.
E por mais que a maioria das pessoas acredita que ele fugiu e não vai voltar, ela continuava acreditando que tinha acontecido alguma coisa e ela estava preocupada com ele. A Anju poderia ter desistido. A Nintendo podia ter escrito a história de uma forma diferente, mas não. Ela conhecia a pessoa pela qual se apaixonou. Alguns personagens, inclusive do jogo, dão a entender que ele fugiu com a Cremia, a irmã mais velha da Romane, que é uma personagem muito importante. Os três eram amigos de infância, a Anju, o Kafei e a Cremia. E dá a entender que a Cremia tinha sentimentos pelo Kafei, mas ele escolheu a Anju. E é engraçado como as fofocas se espalham. O jogo deixa claro que são todos boas pessoas, o Kafei, a Anju e a Cremia. Mas ainda assim, as pessoas mal dizem e mal falam essa situação. Isso é muito humano. A Cremia ficava triste, mas ela aceita. Ainda continuava considerando a Anju uma amiga, e ela tinha coisas mais importantes para lidar, cuidar da sua irmãzinha, a Romane. É de uma sutileza da Nintendo criar, ela deixa bem claro que são 3 personagens de bom caráter, e ainda assim a fofoca rola. É a natureza humana. Majora's Mask é visceral nessa parte, mas o Kafei não desapareceu porque ele deixou de amar a Anju, ou por ser covarde, ou por não querer se casar. Na história é muito mais dolorosa, ele foi amaldiçoado pelo Skull Kid. O Kafei é o único personagem, na verdade, um dos únicos, né? Tem outros também, mas ele é o mais importante, que não tem uma contrapartida em Hyrule. Mas o padrão de cores dele é o oposto do Link. Tanto no Link Between Worlds, que o Ravio é a contrapartida do Link e usa roxo, o Kafei nesse mundo dá a entender que ele é uma contrapartida do Link, de certa forma, porque ele usa roxo e azul. No espectro de cores tem essa questão de contradição. O tom verde esmeralda de Link, no padrão de cores, se contrapõe ao roxo avermelhado, que é a cor do Kafei. Essa teoria de contrapartes faz bastante sentido. Mas claro, é uma perspectiva que dá para inferir, não é algo que o jogo fala com certeza. De qualquer forma, o Kafei foi amaldiçoado pelo Skull Kid a voltar a se transformar em uma criança. Mudou a sua aparência, sua identidade foi roubada. Só que não foi esse o motivo que fez ele se afastar. Não foi a vergonha de ser amaldiçoado. Foi ter a sua máscara nupcial roubada, a Máscara do Sol. Ele deveria trazer a Máscara do Sol e a Anju a Máscara da Lua, e juntos iriam criar a Máscara do Casal. Essa é a tradição de casamento, de núpcias de términa. E agora, momento professor de história, como você sabe, eu sou professor. E em várias culturas, realmente, a mulher referenciada na Lua, pelos ciclos da Lua. É muito comum mulheres serem caracterizadas como uma lua em várias sociedades, principalmente pelo vínculo com as marés, com a água, com o renascimento, a renovação e até mesmo com os ciclos de fertilidade da mulher. E o homem relacionado ao sol, literalmente pelo combate, pela guerra, pela raiva. O sol pode matar uma pessoa, a lua não. Essa é uma interpretação de muitas sociedades, e na sociedade de Términa também. Mas, felizmente, o nosso herói, Link, entra nessa missão. E eu gosto muito como o roteiro de cada personagem em Majora's Mask é coreografado, é um mundo totalmente vivo, é completamente perceptível. Cada um tem um script para estar naquele momento. Porque literalmente envolve viagem no tempo, volta no tempo em 3 dias, um ciclo fechado. É impressionante como um jogo tão bem trabalhado, com uma mecânica tão boa de viagem do tempo e ciclos, com roteiros tão bem escritos de personagens, tenha sido criado nos anos 2000. A sidequest você tem que fazer várias coisas muito específicas para poder ganhar, senão você pode simplesmente estragar ela e ter que começar de novo voltando no tempo. Você já consegue ouvir em Clocktown a fofoca de que o filho do prefeito sumiu, mas ela só começa mesmo quando você fala com a mãe do Kafei, a primeira dama de Clocktown. Lá ela explica que o filho dele sumiu, mas ela não fala que ele estava prestes a se casar, só que o filho sumiu e dá a máscara de Kafei para o Link. Ao conversar com a Anju, você vai perceber que ela conhece o Kafei e que ela é a noiva que foi deixada no altar. Se você ler depois o diário dele, você vai ver que ele estava muito ansioso em se casar, então tem coisa errada aí. Por que ele sumiu? A Anju recebe uma carta do Kafei dizendo que ele vai encontrá-la e ela entrega uma carta para o Link para dizer que ela vai esperar por ele. Você vai deixar a carta na caixa de correio e vai descobrir que ele é a criança que busca e pega a carta. E ele fala pro Link que foi transformado em criança, ele era um adulto. E esse é um paralelo brilhante com o Link de Ocarina of Time. O Link é uma criança que se tornou adulta, ele teve que viajar pro futuro e derrotar Ganondorf, ver violência, sangue. Ele é um personagem calado, mas você vê que ele é afetado por isso. No mangá, o universo que é paralelo, você vê muito mais que o Link é afetado por essa questão. Nos jogos, nem tanto por causa de questão escolha narrativa da Nintendo. Então o Link é literalmente um homem no corpo de uma criança, e o Kafei é um homem no corpo de uma criança, por motivos diferentes. Um foi amaldiçoado para retornar à tenra infância, e o Link foi amaldiçoado em ser um herói.
e ter que ir pro futuro e ver toda aquela violência com Ganondorf no primeiro jogo. É uma correlação muito interessante que a Nintendo faz. De qualquer forma, o Link se compromete em ajudar o Kafei, pega o pingente da memória e entrega pra Anju, e aí ela não vai fugir de Clockstal. Na última noite, quando a lua estiver prestes a cair, ela vai estar esperando, porque ela conhece ele, sabe que ele vai voltar. E então temos que fazer uma baita de uma side quest para ajudar esse casal. É tão trágico que ela não vai embora mesmo que você não continue a quest. Então, se você entregar o pingente da memória, faça a quest, pelo amor de Deus. É literalmente uma corrida contra o tempo para ter o melhor final. Você tem que terminar essa quest até o fim corretamente e salvar o mundo, ou seja, já ter completado os templos para poder dar uma chance desse casal ser feliz. Você vai ter que encontrar o Kafei junto do esconderijo do ladrão que roubou a máscara, participar de um grande puzzle, que é bem legal, o Link em combate e ele movimentando algumas partes para poder recuperar a Máscara do Sol. Depois, retornar para Clocktown e faltando 1 hora para o fim do mundo, o Kafei vai aparecer. Ele e a Anju vão se encontrar numa cena muito triste e muito bonita, juntar a máscara da lua e do sol e entregar para você a máscara do casal, porque você é a única testemunha dos, entre aspas, casamento dos dois. E a cena é um pouco polêmica, que eu não vou falar por quê, porque ele ainda tá transformado em criança, né? Então se você não derrotar o Skull Kid pra maldição ser quebrada, isso aqui dá uma cadeia. Mas enfim, o Link completou todos os templos, vai chegar na batalha final, vai derrotar o Skull Kid, e o casamento acontece. O Kafei volta a ser adulto e tem a cena dele se casando. É uma missão super específica, você pode vencer o jogo, salvar a Termina e simplesmente ignorar eles. Porque o Kafei vai voltar a ser adulto quando o Skull Kid for morto, mas ele não vai ter recuperado a máscara do casal, então ele não vai se casar. Então eles vão terminar separados e infelizes. Você literalmente tem a escolha aqui: salvar o casal e salvar o mundo, ou só salvar o mundo e abandonar o casal. Você não é obrigado a fazer nada disso, mas você seria um verdadeiro herói? E eu acho que é por isso que eu também gosto muito do mangá de Legend of Zelda Majora's Mask. É um dos que eu tenho aqui em casa. Mas, no meu cânone pessoal, é como eu gosto de terminar o jogo. Fazer todas as missões dos templos, salvar a Romane dos alienígenas, que é um vídeo que eu vou fazer depois, ajudar a Cremia a entregar os potes de leite em Clocktown, salvar o casamento de Anju e Kafei. Este, na minha opinião, é o final feliz verdadeiro. Majora's Mask, teoricamente, tem como você criar o final feliz, o final comum e o final feliz verdadeiro, que seria fazer todas as sidequests mais importantes no dia que você vai salvar o jogo. Porque nesse dia, você tendo derrotado os 4 templos, é teoricamente o caminho para fazer todas as sidequests que você julgar mais importante e derrotar o Skull Kid, criando assim o futuro que Termina merece. Isso é, se a Nintendo não tivesse transformado o Termina em só um delírio de LSD do Skull Kid que tava com a máscara de Majora. Já fiz um vídeo sobre isso. Se Termina é real ou não. Mas pra mim, dane-se o que o Hyrule Enciclopédia disse. Eu vou seguir aqui o Hyrule História e o manual do próprio jogo. Termina é um mundo paralelo. Então todos os sonhos, sentimentos e felicidades que você semeou aqui perdurarão pela eternidade quando você retornar a Hyrule. E isso é o que eu acho que a Nintendo, no fundo, queria contar aqui. É sobre luto, é sobre perda. Sim, Majora's Mask é sobre isso, mas também é sobre fazer a escolha certa quando o destino lhe der esta opção. E é por isso que Majora's Mask está no meu top 5 de jogos favoritos de todos os tempos e é um dos meus Zeldas favoritos. Aqui é o Arauto, se gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se, curta, comente e vire membro. Graças aos membros que tudo isso acontece. Se você quiser conhecer mais histórias de Zelda, aqui à direita a história da Sombra do Herói, uma outra história com um ideal muito profundo e impressionante. Aqui à esquerda a polêmica, Termina é real ou não? E aqui embaixo, 2 histórias que não tem muito a ver com Zelda que você pode gostar. A história de Super Smash Bros, que é muito alucinada, mas é maravilhosa, e a história de Star Fox, do Barrow. Obrigado, até a próxima e aqui é o Arauto.